Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada para todos nós. Que Deus venha falar conosco nessa manhã através da sua palavra. Vamos ao nosso texto, vamos ao que importa. A palavra de Deus, ela diz lá em Neemias, capítulo 1, versículo de número 4, nos diz assim a Bíblia: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A oração de Neemias, ela tem alguns aspectos importantes, e ele declara isso na sua oração. Qual era o contexto aqui para a gente entender? Neemias, ele era copeiro de um rei, e ele estava com uma vida muito boa, muito bem resolvida, porém, o seu povo, os hebreus, a sua cidade natal, Jerusalém, não estava nada bem, né? O povo estava passando por um momento muito difícil, de grande limitação, pobreza, e a cidade estava destruída. Então, quando ele fica sabendo, né, ouvindo eu essas palavras, ou seja, ele recebe a informação do estado da cidade, como que as coisas estavam, ele tem as informações do cenário, ele consegue ver o cenário completo, ele se assenta e chora, ele lamenta por alguns dias, porque a situação era realmente desoladora, era uma situação muito triste. E quando nós olhamos a ação de Neemias, ação essa que agradou muito ao Senhor, né? A oração, o posicionamento dele, nós conseguimos analisar aqui 4 pontos importantes de Neemias. Ele abraçou a causa e se compadeceu, decidiu lutar pela cidade. A nossa oração, a nossa busca, ela não pode ser sem propósito. Eu estou dizendo algumas coisas que vou dizer na verdade, que possa parecer uma obviedade, mas para alguns não é, né? Para alguns isso não é óbvio. As pessoas precisam entender isso. A nossa oração, ela tem que estar dentro de um propósito em Deus, não um propósito humano, não um propósito da nossa carne, da nossa razão, do nosso coração, mas um propósito estabelecido por Deus, né? Então temos que abraçar a causa e lutar por ela em oração, como Neemias fez. Ele sabia que, embora fosse uma restauração necessária da cidade, tijolo, pedra, cimento, tinha que ter isso tudo normal, mas eles tinham um lado espiritual, existia o lado espiritual da coisa. Ele sabia que essa parte teria que ser muito bem cuidada e muito bem ali estruturada na questão do posicionamento da oração. Então ele decidiu lutar. Essa foi a primeira atitude de Neemias. A segunda atitude de Neemias, ele se humilha e começa a orar a Deus, falando ali que Deus é grande, misericordioso. A humilhação, no sentido de humildade, né? Ele lembra, e a oração que lembra as promessas, a oração que lembra a palavra de Deus, aquilo que Deus diz, a oração que faz menção ao caráter de Deus, é uma oração muito poderosa. Ele lembra ao Senhor que o Senhor é grande, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é fiel, né? Os atributos de Deus, de que Deus é imutável. Então, quando nós nos preocupamos em começar a orar, exaltando ao Senhor, mostrando quem Ele atribuindo a Ele as promessas, as razões pelas quais nós estamos lutando, né? Orando, isso é muito agradável diante do Senhor. Terceiro ponto, Neemias, ele perseverou em orar. Tão importante quanto orar é perseverar na oração. Orar e parar não produz efeito. A oração é um exercício. Como assim? Se a pessoa for para a academia um dia, ela alcança o objetivo dela? Não, ela não alcança. Ela tem que praticar aquilo diariamente. É um exercício, ou seja, é algo constante. Você tem que ali criar os músculos. A oração é a mesma coisa, é algo constante, diário. Tem que criar os músculos da fé, os músculos espirituais. Por isso que é necessário perseverar. Não podemos parar. Você não pode parar de orar. Você não pode parar mediante as circunstâncias que às vezes realmente agravam, pioram, ou quando nós não enxergamos mudanças, né? Nós temos esse problema de orar e querer enxergar. Orar e ver o que está acontecendo. Oração não é pipa voada, que a gente corre atrás para saber o que está acontecendo, onde foi parar. Pipa voada é assim, você corre atrás para catar a pipa que voou. E oração não é assim. A oração, nós oramos e entregamos, descansamos. Agora,
perseveramos em orar, continuamos. A nossa vitória, ela está na perseverança, como a vitória de Neemias veio através desse aspecto. E o quarto fator, a quarta característica da oração, do posicionamento de Neemias, ele confessa a situação e onde estava o erro do povo. Uma confissão. Quando reconhecemos em que situação estamos e falamos, confessamos os nossos pecados, nossas falhas, pedimos a Deus misericórdia, que Ele nos perdoe, que Ele nos ouça, porque o pecado ele nos separa daquilo que é a ação de Deus. Neemias, ele lembra o que o Senhor falou, aquilo que Deus tinha dito, que se eles se convertessem, ou seja, mudassem de atitude, isso agradaria ao Senhor, e o Senhor cumpriria a promessa, o Senhor os ouviria, o Senhor se tornaria de novo propício ao povo. Essa, inclusive, foi uma oração marcante na Bíblia, a oração de Salomão, onde ele fala: Senhor, se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e te buscar, Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, Senhor, ouve dos céus, lugar da tua morada, e atende a súplica do teu povo. Então esse foi o segredo da oração de Neemias. Ele ter abraçado a causa, o propósito, ele ter sido perseverante, ele reconhecer e confessar o erro. Foram atitudes assim necessárias, ele ter orado com humildade, necessárias e que trouxeram um resultado de vitória, um resultado de operação, de mudança de cenário. O Senhor mudou completamente. Deus deu a ele recursos, meios para que ele pudesse reconstruir a cidade. Deus moveu nos corações que tinham que ser movidos para que ele tivesse a liberdade, porque ele tinha que se deslocar de um ponto a outro. Ele atravessaria algumas províncias, ele poderia ser preso, ele poderia ser impedido por algum governador. Teve governador que se levantou até para tentar parar ele ali com os seus companheiros que estavam ali indo para Jerusalém restaurar a cidade. Só que o Senhor, ele moveu todas as coisas. Neemias tinha cartas de autorização dadas pelo imperador, pelo rei. Então o Senhor, ele providenciou tudo, deu a ele todo o recurso necessário para que aquela obra fosse iniciada, para que aquela obra fosse concluída. Não é diferente na sua vida. Deus tem dado todo o recurso, mas a oração, ela foi, no caso de Neemias, não é diferente no nosso caso, ela foi o fator de mudança, foi o grande fator de decisão naquele processo de restauração da cidade, e será também o grande fator de decisão no processo de restauração da sua vida, da minha, da nossa vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te traga o refrigério, a paz e o esclarecimento através da palavra dele, o fortalecimento para que as orações não cessem, para que você venha a continuar orando, a perseverar em oração, tá bom? Deus abençoe você nesse dia, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus.